Olá, bom dia! E a partir de agora, convido você a conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. Inicio falando de um fotógrafo brasileiro que está desaparecido há 13 dias em Paris. A Interpol já emitiu um alerta sobre o sumiço do rapaz para 196 países. E um dos amigos dele passou para as autoridades as últimas conversas que eles tiveram. Vamos conferir. O fotógrafo mineiro Flávio de Castro Souza, de 36 anos, desapareceu em Paris, na França, no dia em que teria um voo de retorno para o Brasil. Ele estava na capital francesa para fotografar o casamento de uma amiga, mas resolveu esticar a viagem até o dia 26 de novembro. Assim, poderia curtir mais a cidade. Ele é dono de uma agência especializada em fotografias de casamento, juntamente com o amigo Lucien. O francês Alex também é amigo de Flávio e foi a última pessoa a ter contato com ele. Flávio teria relatado ao francês que havia caído na Ilha dos Cisnes, no meio do rio Sena, e ficou no aguardo de socorro por 3 horas. Ele foi resgatado por bombeiros e levado ao hospital, pois estava com hipotermia. Flávio contou que os bombeiros disseram que ele teve sorte de estar vivo, já que ficou muito tempo na água. Ao amigo, acrescentou que tinha bebido demais e fez essa besteira enorme. O fotógrafo também explicou que foi liberado meio-dia, que era o horário do voo. Ele afirmou que queria ficar pelo menos mais um dia até conseguir um novo voo. O amigo Alex relatou que Flávio estava preocupado com sua bagagem, que tinha ficado dentro do apartamento alugado por ele. O amigo disse que, qualquer problema que acontecesse, o fotógrafo poderia ficar na sua casa, mas ele respondeu para não se preocupar. Ainda segundo Alex, o fotógrafo negociou com a imobiliária e conseguiu outro apartamento. A última mensagem de Flávio para o amigo foi que iria tentar dormir, já que estava exausto. Alex disse que estranhou a falta de contato do brasileiro no dia seguinte e ligou para ele diversas vezes, sem sucesso. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul vai beneficiar principalmente a Europa. A afirmação foi feita pelo presidente do Paraguai, Santiago Peña, dias após o fim das negociações para um tratado de livre comércio entre os blocos. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta segunda-feira que o tratado comercial entre a União Europeia e o Mercosul vai beneficiar principalmente a Europa, em um contexto de oposição ao acordo na França e outros países europeus. O chefe de Estado falou com a AFP em Paris, poucas horas antes de uma reunião com o presidente francês Emmanuel Macron no Palácio do Élysée. Na sexta-feira, a Comissão Europeia, em nome dos 27 países da UE, e a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, do lado do Mercosul, concluíram as negociações de um acordo comercial entre os dois blocos, iniciadas há 25 anos. Mas vários países europeus, incluindo França e Itália, pressionados por seus setores agrícolas, já expressaram rejeição ao princípio de acordo em sua forma atual e anunciaram que vão tentar bloquear a aprovação final. Santiago Peña reconheceu que os processos de mudança são sempre difíceis e defendeu que esses países deveriam ter um debate a nível nacional para entender melhor o acordo e o que pode ser feito. Mas o presidente do Paraguai reconheceu que o processo para a entrada em vigor será longo e pediu que os países não esperem outros 25 anos para que seja efetivo. Ele destacou que, quando o comércio aumenta em termos líquidos, há mais vencedores do que perdedores, e os perdedores ficam melhores do que estavam antes. O acordo anunciado em Montevidéu na semana passada precisa ser ratificado na UE em um processo de extrema complexidade que, em parte, ainda não está totalmente definido. O presidente da Coreia do Sul sobreviveu nesse último sábado ao pedido de impeachment após um boicote do partido governista. O presidente da Coreia do Sul, Won Suk-yeol, sobreviveu à votação do parlamento de uma moção de impeachment, graças ao boicote dos deputados de seu partido. Won provocou uma crise política ao anunciar a aplicação da lei marcial e ordenar o envio de tropas ao parlamento, uma medida que foi obrigado a abandonar algumas horas depois, devido a uma votação dos deputados contra o decreto.
Os partidos de oposição apresentaram a proposta de votar uma moção de destituição. Para avançar no plenário, a medida precisava da maioria de 2/3 dos deputados. Mas quase todos os deputados do partido do presidente Won, o Partido do Poder Popular, abandonaram a Assembleia Nacional e condenaram a moção ao fracasso. O número de membros que votaram não atingiu a maioria de 2/3 exigida, anunciou o presidente do parlamento, o que tornou o resultado da moção inválido. O Partido do Poder Popular afirmou que decidiu bloquear a moção para evitar grandes divisões e caos no país e prometeu que a crise terá uma resolução mais ordenada e responsável. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou no domingo as suas promessas de campanha de realizar deportações em massa de imigrantes ilegais e impor tarifas. Donald Trump repetiu as promessas de campanha durante a sua primeira entrevista formal na televisão como presidente eleito dos Estados Unidos. A conversa foi gravada na sexta-feira, mas transmitida no domingo, após os encontros em Paris com os presidentes da França e da Ucrânia, durante a primeira viagem do magnata ao exterior desde a vitória nas eleições de novembro. O republicano, que tomará posse em 20 de janeiro, confirmou que vai fazer a deportação em massa de imigrantes sem documentos. Ele também disse que acabaria com o direito concedido pela Constituição da cidadania norte-americana para qualquer pessoa nascida no país, algo que chamou de ridículo. Por outro lado, Trump garantiu que o apoio do seu país à Ucrânia, invadida pela Rússia desde 2022, será provavelmente reduzido e reiterou a antiga ameaça de abandonar a OTAN se os aliados dos Estados Unidos não pagarem o suficiente pela sua defesa. Afirmou ainda que vai cumprir as promessas eleitorais de impor fortes tarifas mesmo aos principais parceiros comerciais do país, como Canadá, México e China. O magnata afirmou que vai estudar muito rapidamente a possibilidade de perdoar os seus apoiadores presos por invadirem o Capitólio após a derrota nas eleições de 2020 contra Joe Biden. O Jornal Toda Hora fica por aqui. Você confere mais notícias às 9 horas da manhã com Tapa da Ponte. Até mais. Fica com Deus.